Tudo começou com um único tiro, mas ninguém imaginava o que viria depois. Em 1914, a Europa vivia um período de tensão silenciosa, onde grandes potências disputavam poder, territórios e influência, como uma bomba prestes a explodir. Países formavam alianças militares, aumentavam seus exércitos e se preparavam para um possível conflito, mesmo sem saber exatamente quando ele começaria. No centro dessa tensão estava o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele decidiu visitar Sarajevo, uma cidade localizada na região da Bósnia, que havia sido anexada pelo Império anos antes, o que gerava revolta entre grupos nacionalistas sérvios que queriam independência. Naquele dia, vários jovens conspiradores estavam espalhados pela cidade, esperando uma oportunidade de atacar. Entre eles estava Gavrilo Princip, um jovem de apenas 19 anos, ligado a um grupo nacionalista que desejava enfraquecer o Império. Mais cedo, uma tentativa de ataque já havia falhado. Uma bomba foi lançada contra o carro do arquiduque, mas não atingiu o alvo. Mesmo assim, a visita continuou. E foi então que algo inesperado aconteceu. O motorista do arquiduque entrou por uma rua errada. E, por coincidência, parou exatamente onde o príncipe estava. Em questão de segundos, ele sacou a arma e disparou 2 tiros. O arquiduque e sua esposa foram atingidos e morreram pouco depois. O assassinato chocou a Europa inteira. Mas o que parecia um evento isolado rapidamente se transformou em algo muito maior. O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia de estar por trás do ataque e enviou um ultimato com exigências duras. A Sérvia aceitou quase todas, mas recusou algumas condições. Isso foi o suficiente. No dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A partir daí, um efeito dominó começou. A Rússia, que apoiava a Sérvia, começou a mobilizar seu exército. A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, declarou guerra à Rússia. Pouco depois, a Alemanha também declarou guerra à França, que era aliada da Rússia. Para atacar rapidamente, a Alemanha colocou em prática um plano militar que envolvia invadir a Bélgica, um país neutro. Essa decisão teve uma grande consequência. O Reino Unido, que havia garantido proteger a Bélgica, entrou na guerra contra a Alemanha. Em poucos dias, o conflito se espalhou por toda a Europa. O que começou como uma disputa regional virou uma guerra entre grandes potências. Milhões de soldados foram enviados para o fronte com a ideia de que voltariam para casa em poucos meses. Mas estavam completamente enganados. A guerra se transformou em um conflito longo e brutal. As linhas de batalha ficaram praticamente paradas e os dois lados começaram a cavar trincheiras. Nessas trincheiras, os soldados enfrentavam condições desumanas: lama constante, frio extremo, falta de comida, doenças e o medo diário da morte. A qualquer momento, poderiam ser atacados por tiros, explosões ou ofensivas inimigas. Novas tecnologias tornaram a guerra ainda mais mortal. Metralhadoras conseguiam disparar centenas de tiros por minuto, tornando ataques frontais quase suicidas. O uso de gás tóxico causava sofrimento extremo, obrigando os soldados a lutarem usando máscaras. Tanques começaram a aparecer no campo de batalha, rompendo linhas inimigas. Aviões passaram a ser usados tanto para reconhecimento quanto para combate. O conflito se espalhou além da Europa, envolvendo colônias na África, no Oriente Médio e até batalhas no mar. Com o passar do tempo, o desgaste aumentava. Milhões de vidas foram perdidas, cidades inteiras foram destruídas e economias começaram a entrar em colapso. Em 1917, um novo fator mudou o rumo da guerra. Os Estados Unidos decidiram entrar no conflito ao lado dos aliados, trazendo recursos, soldados e força econômica. Isso deu uma vantagem importante contra a Alemanha e seus aliados. Ao mesmo tempo, a Rússia enfrentava uma revolução interna e acabou saindo da guerra. Mesmo assim, o equilíbrio já estava mudando. Em 1918, após anos de combates intensos e perdas enormes, as forças alemãs começaram a recuar. Sem condições de continuar lutando, a Alemanha aceitou um acordo para encerrar o conflito. No dia 11 de novembro de 1918, a guerra chegou ao fim. Mas as consequências foram devastadoras. Mais de 16 milhões de pessoas morreram e milhões ficaram feridas. Impérios inteiros deixaram de existir. E o mapa da Europa foi completamente redesenhado. E mesmo com o fim da guerra, os problemas não foram resolvidos completamente. Anos depois, novas tensões surgiriam, levando o mundo a outro conflito ainda maior. E tudo isso começou com um único momento: um erro, uma decisão, um tiro.
Agora me diz, você imaginava que uma guerra mundial poderia começar assim? Segue o perfil para mais histórias que parecem filme, mas aconteceram de verdade.